Amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1, a partir do verso 3. Temos visto o que Deus tem feito em nosso meio e nós glorificamos ao Senhor, porque tudo é fruto da bondade de Deus. Tem sido dias intensos de oração, onde nós temos buscado mais ao Senhor, e quantas situações de nossas vidas nós percebemos que é preciso de uma aproximação na comunhão com Deus, uma restauração no relacionamento com o Pai. E muitas vezes a gente percebe que isso fica difícil porque nós temos outras prioridades, outras situações que a gente coloca na frente de Deus, na frente do Senhor, sendo que o que a palavra nos declara que é necessário primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E meditando na palavra do Senhor, você que trouxe a Escritura Sagrada, acompanha aqui, capítulo de número 1 do livro de Atos, versos a partir do 3 a seguir. Nos diz assim: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, o qual salientou ele: de mim o ouvistes. O que eu quero falar com vocês desta tarde é justamente a respeito de não se cansar no lugar que nós estamos. A palavra nos declara que quando Jesus já estava findando o seu ministério, nos diz que Jesus reúne os seus discípulos, começa a falar com eles justamente a respeito daquele momento que ele iria enfrentar dali para frente. E como a palavra nos declara, Jesus passou pelo processo de morte de cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou. E a palavra nos fala que de repente ele volta a encontrar-se com os seus discípulos. Eles neste momento estavam trancados em uma casa porque a perseguição era grande. E de repente Jesus chega naquele lugar e uma palavra o Senhor diz: paz seja convosco. O que Jesus estava querendo ministrar para eles naquele momento de aflição, aqueles momentos que eles estavam enfrentando, era que necessariamente eles precisavam permanecer em paz, permanecer em comunhão, permanecer no propósito, porque se eles perdessem a paz interior, eles poderiam até mesmo perder o foco daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Muitas vezes na caminhada a gente, devido às tribulações, às lutas que nós estamos enfrentando, a gente começa a perder o foco e isso gera uma inquietação na nossa alma. E a gente até mesmo procura alguém para culpar. A gente quer descarregar aquilo ali em cima de alguma pessoa, de alguma circunstância, de um fato que aconteceu em nossas vidas, e a gente até mesmo pensa da seguinte forma:
Mas eu preciso ter uma atitude. Eu preciso mudar. Eu preciso, porque tudo que eu estou vivendo está me cansando. Está tirando a minha paz, está gerando uma inquietação dentro de mim. E muitas vezes o problema não é geográfico. O problema de tudo que está acontecendo não diz a respeito do lugar onde nós estamos. E aí a gente tenta culpar a nossa família, fala que a nossa casa é um lugar de tribulação, fala que a igreja onde a gente serve é um lugar que não faz a diferença. Mas o Senhor Jesus, no espaço de 40 dias, ele se apresenta novamente para os seus discípulos e ele diz uma palavra que marcou toda a história. O Senhor diz para não se ausentar de Jerusalém, mas permanecer em Jerusalém. Porque havia uma promessa de Deus que foi delegada para acontecer a partir dali. Talvez eles poderiam imaginar, mas o Senhor falou tantas coisas com a gente. O Senhor fez tantas promessas e agora nós vamos ficar presos. Este lugar parece que está se tornando cativeiro. O Senhor quer falar conosco nesta tarde. É onde você está. É onde você tem vivido este desconforto. É o lugar que o Senhor vai chegar. É o lugar que o Senhor escolheu para construir uma história. O Senhor trazer à existência da sua vida aquilo que Ele projetou como promessa. Não era necessário eles saírem. Não era necessário eles buscarem um rumo qualquer. E muitas vezes nós agimos assim. O que nós queremos é sair sem direção. Ou até mesmo alguém fala alguma coisa para nós. A gente ouve algo que a gente não tem certeza. Não tem convicção. E a gente quer mudar a direção. O Senhor está falando com pessoas deste lugar. O Senhor está trazendo ao nosso coração que é tempo de se aquietar na presença de Deus. O que você precisa não é ficar correndo de um lado para o outro. O que é necessário a partir de agora é se aquietar na presença de Deus. Porque quando o Senhor fala para eles, permaneça em Jerusalém, era o que era necessário para o momento, porque a segunda ordem estava por vir. Se você vê a palavra, o que diz no verso 8, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Quando o Senhor falava que era para permanecer, é porque eles ainda não estavam prontos para seguir na missão. E aí você pode imaginar, mas o lugar que eu estou é de desconforto. O lugar que eu estou não me realiza. Mas você precisa de uma orientação de Deus. Uma direção, você precisa de um revestimento, é necessário acontecer algo de Deus para quê? Para dar o próximo passo. É triste quando a gente orienta, a gente fala, a gente conversa, a gente busca o conselho da palavra do Senhor. É triste quando a gente percebe como nos últimos dias tem sido tão constante uma inquietação.
Quantas pessoas que não conseguem se firmar no propósito. Quantas pessoas que não conseguem prevalecer e quer tirar a gente do propósito. Agora mesmo o Chiguinho estava sentado perto de mim ali. Eu vou almoçar na sua casa. Eu falei, irmão, estou no propósito dos 21 dias. Eu vou lá na sua casa. Eu falei, olha o inimigo se levantando. Querendo me tirar do propósito. Você está vendo? Até dentro da igreja. Acontece coisa para quê? Para nos tirar. E no dia a dia, quantas vozes nós escutamos? Faça isso. Faça aquilo. Vai por esse caminho. E o que a palavra do Senhor nos diz lá no livro? De Salmos de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, e na hora da aflição a gente ouve tudo. A gente acha, e tem pessoas que ainda diz mais. Deus falou comigo. Deus não falou coisa nenhuma. Deus já me mostrou. Vem uma direção no coração que não é de Deus, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso. E coloca Deus. Aí passa-se os dias, a gente vê a consequência do erro. Então o que nós precisamos a partir de agora? Esperar este poder do Espírito que está para ser derramado. A igreja do Senhor não pode se mover por uma emoção, uma coisa passageira. Isso não gera firmeza espiritual. Isso não gera estabilidade no propósito. Mas o Senhor diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tudo que nós necessitamos nos últimos dias é ser cheios do Espírito Santo. Diga para o seu irmão do seu lado, seja cheio do Espírito Santo. Não, fala melhor para ele, seja cheio da presença de Deus. Aí agora a gente entende por quê. É uma guerra travada. A gente vê que tem pessoas que começam a caminhar e vai até bem. Daqui a pouco começa aquela guerra, aquela vontade de estar no mundo. E o coração fica dividido. E não sabe se permanece, não sabe se vai. E fica aquela guerra na mente com o pecado. Falta da presença do Espírito Santo. Falta da presença de Deus. O desejo do meu coração para você nesta tarde é que você venha viver uma vida mais próxima do Senhor. É que o teu coração venha desejar as coisas do alto. É que a sua comunhão com Deus venha ser plena. É nesses lugares de adversidades, onde o desconforto mexe com a gente, onde Deus gera a estrutura para vivermos algo maior na presença de Deus, para viver algo extraordinário. A Bíblia nos diz a respeito de um homem chamado Jacó. Jacó, todos conhecem a história, mas em uma das noites, quando ele estava no deserto, ele queria viver algo maior com Deus. E ele viu que a noite se aproximou, o lugar era desconfortável. E agora ele percebe, o que eu vou fazer para me acomodar aqui? Irmãos, ele pega uma pedra, encosta a sua cabeça ali na pedra. Imagina, lugar deserto, frio, um pouco parecido com esse que nós estamos vivendo agora. Você passar a noite todinha com a cabeça em cima de uma pedra. Irmãos, é para tirar a paz. É totalmente desconfortável. Mas enquanto Jacó colocava a sua cabeça sobre a pedra,
houve uma visitação de Deus naquele lugar. E a palavra nos diz que Jacó teve um sonho. E enquanto ele sonhava, ele via uma escada sendo posta, onde ele estava, cujo topo ligava os céus, e ali ele via os anjos de Deus subindo e descendo naquele lugar. O que eu falo para você nesta tarde é justamente isso: é no lugar desconfortável, é no lugar onde tudo parece que não tem nada a ver com você. É o lugar que Deus escolheu para gerar estrutura na sua vida. Não se ausente do jeito que está. Espere a direção de Deus. Espere a orientação do Senhor. Espere a condução do Pai. Chega de ter atitudes que têm trazido consequências dolorosas. O preço tem sido grande. E quantas pessoas sofrendo por atitudes que não foram direcionadas por Deus. Pastor, mas espera aí, qual é a direção de Deus para a minha vida? Como que eu vou entender que Deus tem uma direção para mim? Primeiro, aquieta-te, descansa onde você está. O estresse, a agonia, isso aí não vai gerar uma direção perfeita no propósito. É necessário a gente tranquilizar as nossas emoções. É necessário a gente aquietar a nossa alma. Por isso que o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Irmãos, ele não estava falando para ninguém, ele estava falando para ele mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera no Senhor. E aqui a gente vê algo que muitas vezes eu e você, nós não temos paciência. É para esperar, é para depender, é para reconhecer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a partir de agora como vai ser? É como Ele quer, é como Ele deseja, é como Ele espera, é como Ele preparou para as nossas vidas. Aí a palavra ainda nos diz mais, que depois de receber o poder do Espírito Santo, aí no capítulo de número 2, no verso 1, diz-nos assim: ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Aí agora eu amo essa primeira parte, que nos diz assim: e de repente veio do céu um barulho semelhante de um vento, soprando muito forte, e o som tomou toda a casa onde eles estavam assentados. Irmãos, primeiro eles precisavam de quê? De direção de Deus. A direção veio, que era permanecer. Agora o segundo passo. O Senhor viu que o ambiente estava tudo preparado. Aí agora, de repente, veio um som. Tem gente que fala que veio um vento. Não é um vento que a Bíblia diz. A Bíblia diz um som. Veio um som do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Aí agora fica a pergunta: qual é a voz, qual é o som que está guiando as nossas vidas? Nessa situação de tantas incertezas, o que você está ouvindo? Qual é a direção que está vindo? Qual é a voz, qual é o som que está soando, que está enchendo a sua casa, o seu casamento, a sua família, aquela situação na empresa? É preciso ser um som dos céus. É preciso ser um som do Senhor.
É por isso que a palavra do Senhor nos diz: ouvi e vossa alma viverá. É necessário a gente entender o que a palavra nos diz lá no livro de Salmos, capítulo de número 29, a voz do Senhor é poderosa. Então nada de ficar inquieto, nada de ficar impaciente, espera Deus falar, espera Deus conduzir, espera Deus direcionar a sua vida. É preciso ser Deus, é preciso ser o Senhor. Então deixa Deus conduzir a partir de agora. Você pode ter errado muitas vezes na vida, mas a partir de agora faça um propósito com você mesmo. Senhor, eu vou ouvir a sua voz, eu vou ouvir o conselho da sua palavra. Senhor, eu quero ser conduzido a partir de agora pela direção de Deus. Eu não vou ficar como menino correndo de um lado para outro. Eu não vou seguir qualquer voz que chegar aos meus ouvidos. Não! A partir de agora, eu vou avançar no propósito que Deus tem para a minha vida. Deus te escolheu. O Senhor te separou para algo nesta terra. Mas espera o tempo de Deus. Espera a hora do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta hora.